Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Peço que vocês compartilhem desde já, porque o estudo está muito bom. Realmente é um estudo sensacional. É um estudo que, na verdade, estava engavetado há algum tempo, e o Senhor foi me direcionando para outros caminhos, para outros estudos. Mas então chegou a hora de hoje eu desengavetar esse estudo aqui e trazer ele para vocês, tá bom? Vai ter muita leitura bíblica, de fato, tá bom? Então peço que vocês prestem atenção do começo ao fim, porque vai ter muita revelação da parte de Deus aqui para vocês hoje, tá bom, meus queridos? Então, já deixa o seu like, tá bom? Já deixe seu feedback e compartilhe. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe nas redes sociais que você possui. Então, vocês já podem anotar. O primeiro texto aí vai estar lá em Daniel, capítulo 9, verso 24, que é um texto bastante usado por eles para tentar provar que a grande tribulação é somente para os judeus. Porque eu peço realmente que vocês estejam com o caderno, com a caneta, com lápis, com a borracha, com canetas marca-texto, tá bom? Se você não tem marca-texto, pode usar lápis mesmo, sublinhar aí na Bíblia de vocês os textos aqui que eu vou ler para vocês, tá bom? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, meus irmãos, o pré-tribulacionismo, ele nos questiona quem era o povo de Daniel, né? O pré-tribulacionismo, ele afirma que a igreja não passará pelo período do governo do antimessias e da grande tribulação, porque as 70 semanas, né, proféticas são destinadas apenas sobre o teu povo, que é onde a gente leu aqui em Daniel 9:24. Ou seja, né, para eles apenas a tribulação, o governo do anticristo vai ser para quem? Vai ser para os judeus. Isso segundo o pré-tribulacionismo, ok? Não é bíblico isso daí. Mas o que então as escrituras dizem sobre isso, meus irmãos? O que ela fala? Que ela fala sobre o povo, né, do Altíssimo, o que a Escritura diz sobre o povo, sobre os judeus, sobre os gentios. A gente vai ver. A gente vai ver isso no decorrer da live, tá bom? Então, gente, a gente sabe que até a morte e ressurreição de Cristo havia dois tipos, né, de pessoas no mundo. Quem? Os judeus, ou Yahudins, tá? Em hebraico é Yahudins, e os gentios, tá? Mas isso até a morte e ressurreição do Messias. Então, até a morte e ressurreição do Messias, Israel era um povo separado de todos os outros, tá? Mas vejamos um negócio aqui, ó. Vejamos o que aconteceu com os gentios, ou seja, o povo que não era judeu, Yahudim, tá? Para isso, meus queridos, a gente vai fazer uma leitura bem, assim, ampla de Efésios capítulo 2, tá? Então, abram aí a Bíblia de vocês, em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22. Vai ter referências aqui em outros textos que eu vou passar para vocês, tá? Essa tradução aqui eu fiz diretamente do grego koiné, por isso que talvez seja um pouco diferente da versão de vocês, tá certo? Então, eu peço que vocês sublinhem o que eu vou pedir para vocês sublinhar aqui, porque são palavras-chave, tá bom? Sublinhem aí, para vocês não esquecer. Então, vamos começar a leitura lá em Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 22. Diz assim: Não se esqueçam de que antigamente vocês, gentios por nascimento, eram estrangeiros e chamados incircuncisos pelos judeus, que se orgulhavam na sua circuncisão, apesar dela somente afetar os seus corpos e não os seus corações. Vocês, com efeito, viviam sem o Messias, não participavam em nada da vida do povo do Altíssimo, nem das promessas da aliança que o Altíssimo fizera. Viviam sem o Altíssimo e sem a esperança nesse mundo. Agora sublinha aí essa parte aqui. Mas agora vocês pertencem ao Messias. Mas agora vocês pertencem ao Messias. Tá bom? Então, continuando. Embora estivessem afastados do Altíssimo, sublinha aqui também, foram agora trazidos para junto dele. E se você tiver uma caneta marca-texto, ou se quiser deixar mais forte aqui sublinhado nessa parte, vocês podem fazer isso com lápis mesmo. Essa parte aqui agora. Muito importante. Vejam bem. Vou voltar um pouquinho para vocês recapitular. Tá? Embora tivessem estado afastados do Altíssimo, aí a partir de agora vocês sublinham aí. Foram agora trazidos para junto dele, por causa do sangue
do Messias. Por causa do sangue do Messias. Essa parte que eu quero que vocês destaquem bem aí. Por causa do sangue do Messias, tá bom? Porque o Messias fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios. Sublinhe isso também, tá bom? Essa parte aqui. Porque o Messias fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios. Agora, nessa parte que eu vou continuar aqui, vocês destaquem mais do que só uma... É que vocês sublinharam, né? Agora vocês destacam melhor essa parte aqui que eu vou ler agora. Vocês sublinharam isso aqui, ó. Porque o Messias fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, gentios. Agora, com caneta mais destacada, sublinha isso aqui, ó. Tornando-nos um só povo. Ou seja, por causa do sangue do Messias, tornando-nos um só povo. Ou seja, o sangue do Messias fez alguma coisa aí, né? E desfez também. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Ao derrubar o muro de separação que nos opunha, sublinha aí também, o Messias, pela sua morte física, aboliu o sistema inteiro da lei judaica que excluía os gentios. Então, sublinhe bem isso daqui, ó. Aboliu o sistema inteiro da lei judaica que excluía os gentios, tá? Sublinhado? Vamos continuar, então. Ele recriou, assim, como que uma nova humanidade, trazendo a paz. Na cruz, pode sublinhar também essa parte, na cruz, o Messias igualmente reconciliou as duas partes. Olha que interessante as duas casas aí no meio, hein? Na cruz, o Messias igualmente reconciliou as duas partes, não só com o Altíssimo, veja bem, mas também ambas entre si. Tá bom? Sublinhe isso daí também. Certinho? Sublinhado? Continuando então a leitura. E assim, na cruz, desapareceu a inimizade que entre elas havia. Tá? Continuando. Foram essas as boas novas que o Messias veio anunciar. A paz, tanto a vocês que viviam longe, como aos que viviam perto. Podem sublinhar essa parte agora também. Com efeito, por ele, tanto uns como outros, temos agora, olha só, o que tem agora? Pleno direito de acesso ao Altíssimo. Através do quê? Sublinhe aqui também. Através de um mesmo Espírito. De um mesmo Espírito. Tá bom? Continuando e continuem sublinhando também. E assim, vocês, gentios, já não são mais estranhos perante o Altíssimo, ok? Agora dão mais destaque a isso aqui que eu vou ler para vocês, tá bom? Mas membros da família do Altíssimo, concidadãos do próprio povo do Altíssimo, mas membros da família do Altíssimo, concidadãos do próprio povo do Altíssimo. Continuem sublinhando, mas não precisa dar destaque aqui não, só sublinhar normal. Esse povo é como um edifício construído, agora sim, destaquem também essa parte aqui, ó, construído sobre o alicerce da mensagem pregada pelos profetas e pelos apóstolos, e do qual Yahshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, é a pedra principal de esquina, pela qual todo o edifício se alinha. Destaquem bem isso. Certinho? Continuando. Sublinhe novamente aqui. Ainda não terminou a parte que vocês têm que sublinhar. Continua sublinhando aqui agora. Tá? Mas não precisa dar destaque a essa parte, não. Mais à frente vai ter que dar novo destaque e eu aviso vocês. Tá? Continuando. No Messias, essa construção. Aí essa construção aqui, ó. Vocês podem abrir parênteses e colocar igreja. Tá? No Messias, essa construção, que é a igreja, tá? Cresce. Porque cada pedra, ou seja, pode abrir parênteses de novo, porque essa pedra aqui é o quê? Cada membro se adapta perfeitamente ao conjunto. Agora você sublinha mais destaque aqui, ó. A fim de se tornar um templo consagrado a Yahweh. Mas na Bíblia de vocês, eu acredito que deve estar Deus. Mas aqui é Yahweh, tá? Continuando a sublinhar, tá? Um destaque ainda. Vocês são, pois, integrados nesse conjunto para formarem com os outros, abre parênteses, com os outros o quê? Membros da igreja. Aí vocês podem fechar parênteses. Continuando, a sublinhar.
Vocês são, pois, integrados nesse conjunto para formarem com os outros membros da igreja a morada em que o Altíssimo habita. Agora, deem destaque mais ainda a isso daqui, ó, tá? Pelo seu Espírito, ok? Pelo seu Espírito. E vocês podem ligar isso com o quê? Esse pelo seu Espírito, vocês ligam isso daqui com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Então, vocês colocam pequenininho assim na Bíblia de vocês, ó, a ligação. 1 Coríntios 6, verso 19. Tá? E isso que a gente leu foi Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22. Tá bom? Vamos lá. Continuando a leitura agora, um pouco mais curto o texto. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 13. Também, você não tem que sublinhar algumas coisas aqui, para ficar gravado na mente, tá bom? Vamos lá então para a leitura. Caneta, marca-texto em mãos. Já. O nosso corpo tem muitas partes, mas o conjunto constitui um só corpo. Agora sublinhe isso daqui, ó. Assim também é o corpo do Messias, tá? Cada um de nós, podem abrir parênteses de novo, tá bom? Façam um favor, abrem parênteses e coloquem assim, ó, membros da igreja, tá? Sempre que falar assim, cada um de nós, ou pedras, referentes ao corpo de Cristo, é porque são membros, tá? Então, assim é também o corpo do Messias. Cada um de nós, membros da igreja, é uma parte do corpo. Beleza? Continuando. Não precisa sublinhar só até essa parte que eu li. Agora, se não sublinham, depois, novamente, vocês vão precisar sublinhar. Tá? Uns são judeus, beleza? Outros gentios. Uns são escravos, outros são livres. Sublinhem isso daqui agora. Mas todos nós fomos batizados no corpo do Messias. Mas todos nós somos batizados no corpo do Messias. Continua sublinhando e dá mais destaque agora a essa parte aqui, ó, tá? Por um Espírito, tá bom? Por um Espírito, e todos nós recebemos o mesmo Espírito. Vejam que unidade maravilhosa é o corpo de Cristo. Vejam só que coisa magnífica que Deus fez. Fez de vocês amizade e transformou todos em um só. Por quê? Por causa da oração de Cristo. Vocês lembram da oração sacerdotal? Pai, meu desejo é que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Certo? Então aqui está a unidade no corpo de Cristo. Ok? Agora a gente vai ler, ainda no capítulo 12 de 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 12. Só que agora, olha que maravilha aqui, ó. 1 Coríntios 12, verso 26. Olha como cai por terra a doutrina pré-tribulacionista. Olhem que maravilha. Aqui vocês podem deixar bem destacado mesmo. Até eu vou destacar mais aqui no meu caderninho de anotações. Essa parte que é muito incrível, tá? Maravilha. Olha só que diz lá em 1 Coríntios 12, 26. Vocês viram a unidade do corpo aqui. Vocês viram, né? Beleza. 1 Coríntios 12, 26. Diz lá assim, ó. Se uma parte sofre, todas as partes sofrem com essa. Se uma parte sofre, aí aqui vocês podem subentender como a grande tribulação, todas as partes dessa igreja, que é o corpo de Cristo, judeus e gentios unificados aqui na terra. Porque espiritualmente todos nós somos Israel de Deus. Mas isso é um outro assunto. Na terra somos igreja. Mas espiritualmente somos Israel de Deus porque tem promessas para Israel. E nós somos o Israel de Deus agora. Se não há mais separação entre judeus e gentios, logo não tem como uma parte subir e a outra ficar aqui sofrendo, não é mesmo? Seria incoerente isso. Então, meus irmãos, se porventura, como eu expliquei, ainda houver separação entre Israel e a igreja, então o sacrifício de Cristo, do Messias na cruz, não fez o que os textos estão afirmando. Ou seja, foi em vão. Se ainda há essa separação, então de nada valeu o sacrifício vicário de Cristo no madeiro, né? Então, continuando. Nenhum homem tem autoridade para interpretar as escrituras, dizendo que Israel está separado da igreja, tá bom? Porque isso está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Leiam lá depois. Deixa anotadinho aí. E eu gostaria que vocês lessem o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Tá bom?
O Messias, quando falava aos seus discípulos, quando falava sobre a tribulação, lá em Mateus capítulo 24, tá? Ele estava falando para os discípulos aos quais dariam início à igreja, correto? O Messias descreveu toda a grande tribulação em Mateus 24 e disse que muitos de seus discípulos iriam ser assassinados durante a mesma, em decorrência da terrível perseguição futura. Essa tribulação, meus queridos, ela não tem relação exclusiva para os judeus. O Messias estava tratando naquele momento com os seus discípulos, que seriam suas testemunhas no começo da igreja, beleza? E queriam apacentar essa igreja. Discípulo igual a igreja. Portanto, os discípulos eram a igreja. Quando o Salvador disse para os discípulos, que são a igreja, em Mateus 24:15, tá? Quando, pois, virdes a abominação desoladora no lugar santo, quer dizer que a igreja iria ver. Ou seja, a igreja não seria de maneira nenhuma arrebatada ao céu. Ela estaria vendo aqui na terra a manifestação da abominação desoladora, que será durante a grande tribulação. Ou então, meus queridos, para qual finalidade o Messias diria tal coisa? Se a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação? Mas é impossível, como eu falei para vocês antes, lendo, né? Biblicamente falando. Shalom, irmão Pedro, paz do Senhor, meu querido. Como eu estava falando para vocês, é possível que uma parte da igreja seja arrebatada e a outra fique na terra. Se 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25, diz que o corpo do Messias é indivisível, não é isso que diz lá? Então, como é que alguém vai falar que é divisível? Você está cometendo pecado, você está cometendo heresia contra a morte de Cristo, contra o sacrifício vicário do Cordeiro. Entendeu? A igreja foi encontrada em Israel, foi enxertada em Israel. Isso que a gente vai ler agora. Abram aí para vocês verem. Romanos, capítulo 11, versículo 17. Romanos, capítulo 11, versículo 17. Tá? Vejam lá o que diz. Vocês encontraram já? Já localizaram aí, meus queridos? Olha só que maravilha que diz lá. Ó. Olha lá. Ó. E se alguns dos ramos, quem são esses ramos? Abram um parênteses aí, colocam assim, ó, judeus. Porque é isso que o texto está falando. Vocês vão entender no final o que é isso. Se algum dos ramos que são judeus foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, quem é o zambujeiro, meus queridos? Nós, os então gentios, na carne, tá? Foste enxertado em lugar deles e feitos participante da raiz e da seiva da oliveira. Veja que maravilha, tá? Então o texto está mostrando claramente, meus queridos, que a igreja e Israel não tem separação alguma. Não tem separação alguma. Muito pelo contrário, estão mais unidas como nunca. Porque os gentios foram enxertados em Israel. Enxertados, meus queridos, enxertados em Israel. Tá? Alguns tentam contra-argumentar, né, citando a passagem de Daniel 9:24, e dizendo que a grande tribulação é destinada apenas para os judeus. Mas dizer isso, entendam isso, mas dizer isso é tornar nulo o sacrifício do Messias. Onde em Efésios, anotem aí também, tá bom? Efésios 2, 11, 19 e 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12 ao 13, dizem claramente que pela sua morte na cruz, reconciliou ambos com o Altíssimo, tá bom? Em um só corpo, quer judeus ou gentios. Ir contra isto é ser contra os ensinamentos de toda a Escritura Sagrada. Entendeu? É isso. O apóstolo Shaul, ou seja, Paulo, na sua carta aos Romanos, vocês podem anotar aí também, Romanos, tá? Capítulo 3, versículo 29, faz uma pergunta a esses que insistem em dizer que Israel está separado da igreja. Localizaram aí, meus queridos? Romanos 13, perdão, Romanos capítulo 3, verso 29, Paulo fala o seguinte lá: é porventura o Altíssimo somente dos Yahudins, ou seja, dos judeus? Não, não. É o também dos gentios. Ele faz essa pergunta:
É porventura o Altíssimo somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Entenderam? O mesmo apóstolo Paulo, Shaul, né, diz aos Gálatas que não existe mais judeus e gregos. E os gregos são o quê? Gentios. Entendeu? Gentios os gregos são. Vamos lá agora, tá? Para Gálatas, capítulo 3, versículo 27 ao 29. Agora você não tem que sublinhar bastante coisa aqui. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 ao 29. Localizaram? Já começam sublinhando aí. No comecinho aí, vocês já podem sublinhar. E todos quanto fomos batizados em nome do Messias, sublinha aí. E todos quanto fomos batizados em nome do Messias, identificados com a sua morte, ficamos assim semelhante a ele. Sublinhe aqui também, ó. E aqui não há lugar para diferenças, tanto judeus como não judeus, humildes e poderosos, homens e mulheres, todos, todos no mesmo, todos no Messias Yahushua, ou seja, em Cristo Jesus, formam um só povo. Vejam só, um só povo. Acabou a divisão, meus queridos, acabou. Continua sublinhando. E se somos do Messias, somos então o quê? Olha aqui a promessa que eu falei para vocês, o porquê nós somos Israel, espiritualmente Israel, mas aqui na terra a igreja. Por que isso? Vejam aqui, olha só, por quê? E se somos do Messias, somos então descendência de quem? De Abraão, e herdeiros da mesma promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis, vale para a igreja, vale para Israel de Deus. É a mesma promessa. Por quê? Porque somos filhos de Abraão. Segundo a carne? Não, segundo a promessa. Entenderam? Os textos são claros e objetivos. Não há mais judeus nem gentios. Não há separação entre a igreja. Não há mais Israel e gentios. Não há mais diferença espiritual nenhuma entre eles. Entendeu? Nenhuma mesmo. Certo? Porque isso aqui é óbvio. Óbvio e objetivo os textos. Os autores das escrituras afirmam isso. Porque o pré-tribulacionismo insiste em dizer que o povo de Daniel hoje apenas são os judeus. Por que insistem em dizer que Israel ainda está separado da igreja? Ora, todas essas alegações são puramente heresias. Fujam desse sistema. Fujam da Babilônia, que confunde a mente de vocês. Fujam desses lugares, tá bom? Fujam para que vocês não sejam participantes das suas abominações e não caia sobre vós o castigo que é destinado a ela. Porque é isso que está em Apocalipse. Então, prestem atenção, meus queridos irmãos aqui. Tá? O povo de Daniel, em sua época, eram os judeus. Sem dúvida. Mas hoje, espiritualmente, também são os gentios. Que agora não são mais gentios, mas são o quê? A gente leu? Descendência de Abraão, segundo a promessa. Ok? Pois se tornaram um povo só, por meio de Cristo, o Messias. O que então dizer deste texto que afirma que Jesus salvará o seu povo? Vamos ler. Mateus, capítulo 1, 21. Olha só como eles são hipócritas. Vejam só por que eles são hipócritas. Vou mostrar para vocês o porquê. Ela dará, Mateus capítulo 1, verso 21. Diz assim: ela, Maria, obviamente, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Yahushua, Jesus. Porque ele salvará quem? Quem que Jesus salvará? Seu povo. Então quer dizer que Jesus vai salvar só os judeus? Porque se o pré-tribulacionismo usa como base Daniel 9:24 para afirmar que a grande tribulação é apenas para os judeus e não para a igreja, porque diz 70 semanas estão determinadas para o teu povo, determinadas para o teu povo, então Mateus capítulo 1, 21 estaria dizendo a absurda afirmação que a salvação também é apenas para os judeus e não para a igreja, porque diz: ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Isso seria completamente ridículo, né? Completamente ridículo. Se os pré-tribulacionistas afirmam que a grande tribulação é somente para Israel e não para a igreja, baseados em Daniel 9:24, então também tem que sustentar, conforme Mateus 1:21, que a salvação é apenas para Israel e não para a igreja, os gentios. Isso é uma tremenda heresia. Uma tremenda heresia. Só há apenas uma igreja, um corpo, uma noiva. Atos, capítulo 20, versículo 28. Olha só. Tem muita coisa ainda, hein? Tem muita coisa que eu preparei aqui ainda para vocês. Vamos lá. Atos 20, 28. Tá? Diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes quem? A igreja do Altíssimo, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então vocês podem sublinhar aí, a igreja do Altíssimo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja do Altíssimo, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Isso está em Atos 20, 28. Tá? A igreja do Altíssimo, salva, amada, resgatada pelo sangue do Messias, ele pagou um alto preço para ter a igreja para ele mesmo. Ok? Quando analisamos Efésios, capítulo 5, versículo 23, verso ao 32, Efésios, capítulo 5, versículo 23 ao 32, vemos que a igreja é tratada por Paulo como que? Uma mulher. Uhum. Como a mulher do Messias que se entregou por amor a ela. Ou não é verdade que o Messias se entregou por amor a ela? Com certeza. Neste texto vemos também que o corpo do Messias, né? Temos o quê? Que a igreja é o corpo do Messias. Logo podemos concluir que a igreja e corpo são iguais. No mesmo texto, quando Paulo fala que o homem, deixando seu pai e mãe, se unindo à sua mulher, está falando do matrimônio, tá? Nesse momento, ele fala que grande é esse mistério, no que se refere ao Messias e à igreja. Isto é, matrimônio entre o Messias e a igreja. Isso é um grande mistério. Ok? Vamos ler lá então, Efésios, capítulo 5, verso 25. Localizem lá. Voltem um pouquinho. A gente estava em Efésios, capítulo 5, verso 23 ao 32. E agora a gente volta um pouquinho para Efésios, capítulo 5, verso 25. Tá? Diz o que lá? Olha só. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também o Messias amou a igreja e se entregou por ela. Vamos pular um pouquinho agora para Efésios capítulo 5, no verso 32. Tá bom? Onde Paulo diz assim, ó, mas eu me refiro ao Messias e à igreja. Quando ele fala grande esse mistério, tá? Ele fala, mas eu me refiro ao Messias e à igreja. Efésios capítulo 5, verso 32. Este grande mistério é tratado novamente por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, anotem aí. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 ao 54. Logo quando ele estava falando do matrimônio, ou seja, da união entre o homem e a mulher, estava falando sobre, olha só, sobre o arrebatamento. Pois é neste momento que o mistério do Altíssimo será revelado e o Messias se unirá à igreja. Quando? No arrebatamento. Lá. Quando que é o arrebatamento? Veremos. Quer dizer, já tem vídeo meu, já tem live minha aqui falando de quando que é o arrebatamento, tá? Mas no caso desse estudo aqui a gente vai ver ainda. Beleza? Tá. Então esse mistério será revelado quando o Messias se unir à igreja, à sua noiva. O dote deste matrimônio, qual é o dote? O próprio sangue de Cristo é o dote, ok? Logo podemos concluir que igreja é igual a corpo e é igual a noiva. Começam a se ligar os pontos aqui, tá? Conforme diz Romanos capítulo 12, versículo 4 ao 5 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 14, e também 1 Coríntios capítulo 22, versículo 27, tá? Anotem essas coisas aí. Vocês
versículos aí. E Efésios, capítulo 1, versículo 22 a 23. Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. E Colossenses, capítulo 1, versículo 18 ao 24. Podemos concluir os seguintes pontos. São 5 pontos no total. Anotem o primeiro ponto aí. O primeiro ponto é que o quê? A igreja do Altíssimo é o corpo do Messias. Tá? Anotado? A igreja do Altíssimo é o corpo do Messias. Segundo ponto. A igreja foi comprada, pagamento do dote, para ser a noiva de quem? De Cristo, do Messias. De novo, segundo ponto. A igreja foi comprada, pagamento do dote, para ser a noiva do Messias. Terceiro ponto. O corpo é apenas um. Tá? Um. Ele não pode ser dividido. Tá? Nem podem existir dois corpos do Messias. Terceiro ponto, recapitulando então. O corpo é apenas um. Ele não pode ser dividido. Nem podem existir dois corpos do Messias. Quarto ponto. Da mesma forma, a noiva do Messias é apenas uma. Não podem existir duas noivas do Messias, pois desta forma ele seria o quê? Bígamo, o que é um absurdo. Porque se Israel está separado da igreja, então o que é? Que eles têm duas noivas agora? Dois casamentos, enfim, é uma confusão. Porque aí está rasgando os textos aqui que eu acabei de explicar para vocês, que não tem mais divisão nenhuma. E que todos são um em Cristo. Tá rasgando esses textos. Então vou ler de novo aqui para vocês anotar direitinho. Ponto 4. Da mesma forma, a noiva do Messias é apenas uma. Não podem existir duas noivas do Messias, pois dessa forma ele seria bígamo, o que é um absurdo. E quinto e último ponto agora, com referências, muitas referências nas Escrituras. Anotem aí direitinho. A igreja é o corpo que é a noiva. Não existe a igreja que não é o corpo. Não existe a igreja que não é noiva. Não existe a noiva que não é o corpo. Podem abrir parênteses e anotar agora que vem uma chuva de textos aí para vocês. Anotar. E ler em casa. Vamos lá. É uma chuva de textos mesmo, olha só. Primeiro texto. Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao 5. Romanos 12, 4 ao 5. Segundo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 14. 1 Coríntios 12, 12 ao 14. Terceiro texto. 1 Coríntios 12, versículo 22 ao 27. Ok? Anotado. Outro texto. Efésios, capítulo 1, versículo 22 ao 23. Tá bom? Depois, Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Outro texto. Efésios, capítulo 1, versículo 11 ao 16. 11 ao 16, ok? E último texto aqui, dessa parte, está em Colossenses, capítulo 1, versículo 18 ao 24. Certo? Anotadinho? Então, a igreja é o corpo do Messias, pois foi comprada para ser noiva dele. Tá? Veja que estes três termos, igreja, corpo e noiva, são fortemente ligados. Se alguém é a igreja do Messias, torna-se membro do seu corpo e é noiva dele. Não é possível que alguém seja membro do corpo do Messias, mas não seja noiva dele. Não é possível que alguém seja comprado pelo sangue do Messias e não seja membro do seu corpo. Também não é possível que, sendo membro do corpo do Messias, não faça parte das bodas com o Messias. Quão íntimas são essas palavras? Não é possível dividi-las. Tá bom? Vamos para outro texto agora. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente do Altíssimo,
e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, ao Altíssimo no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Altíssimo. Ok? Então, conforme diz esse texto, a igreja, que é o corpo do Messias, também a sua noiva, foi comprada. Diante dos textos e contextos apresentados, só se pode concluir que igreja é igual a corpo. Isso vocês anotem aí, para ficar bem frisado na mente de vocês. Igreja é igual a corpo, que é igual a noiva, e que foi comprada pelo sangue do Messias. Quando o Messias derramou seu sangue, foi para comprar a sua noiva, a igreja do Altíssimo, tá? Que é o seu corpo. O noivado é o período no qual o noivo e a noiva se preparam para o casamento. Neste período, eles estarão ausentes um do outro, e a noiva aguarda o noivo enquanto o mesmo prepara uma condição para quando se unirem em matrimônio, possam habitar juntos. Analisando os textos citados, vemos claramente que a igreja é a noiva do Messias. Mas quando ocorrerá o encontro com a sua noiva, que é a igreja, para que possam unir-se em matrimônio e assim finalmente habitar juntos para sempre? Vamos lá, abram aí de novo. Ou na verdade vocês não precisam abrir. Apenas anotem as referências e depois vocês leem. Conforme diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Em Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13, é no arrebatamento, por conta da segunda vinda do Messias. Neste momento acontecerá o encontro entre o noivo e a noiva. A partir desse momento, se unirão definitivamente, em matrimônio. Olha que beleza, que maravilha. Esse pensamento é coerente também com o fato de Paulo se referir a este momento como um grande mistério, quando mesmo se refere ao casamento entre o Messias e a igreja. Né? Lá em Efésios capítulo 5, verso 32. E a glorificação dos nossos corpos por ocasião do arrebatamento, na vinda do Salvador, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, fala sobre a transformação dos corpos. Sendo assim, é possível acrescentarmos em nosso raciocínio que a igreja é igual ao corpo, que é igual à noiva, que foi comprada pelo sangue do Messias, e o matrimônio será o arrebatamento por ocasião da segunda vinda do Messias, tá bom? Então vamos lá. Anotem também isso daí, que eu vou falar para vocês agora, que são as principais características dos santos na grande tribulação, ok? As principais características dos santos na grande tribulação são, anotem aí, guardam os mandamentos e a fé em Cristo Jesus, ou Yahushua HaMashiach, se vocês querem pronunciar hebraico, tá? Isso está onde? Anotem também, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao 13, tá bom? Vamos para outra coisa. Outra característica aqui dos santos na grande tribulação. Tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Isso está onde? Em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17. Tá? Outra característica. São sacerdotes do Altíssimo, do Pai e do Messias, que é o Filho. Onde encontra-se isso? Encontra-se em Apocalipse capítulo 20, verso 4 ao 6. Então, são sacerdotes do Altíssimo e do Messias, e a gente encontra isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, tá? Outra característica aqui, ó. Tem o testemunho de Jesus Cristo. Tem o testemunho de Jesus Cristo. E a gente encontra onde? Apocalipse capítulo 12, versículo 10 ao 11. Apocalipse 12, versículo 10 a 11, tá? Conclusão. A igreja, corpo, noiva, foi comprada para o Messias, noivo, pelo seu próprio sangue. E como consequência, foi feita reino
e sacerdócio, e tornou-se herdeira do Pai e co-herdeira do Filho. Porque se Cristo, obviamente, é filho de Deus, ele é herdeiro do Pai, e a sua noiva, que vai ser a sua esposa, a sua mulher, obviamente é co-herdeira com ele, né? É co-herdeira com o Filho. Sendo assim, a única que pode reinar com o Messias no reino, obviamente, pois será sua rainha, que reinará com ele após esse matrimônio real, que é o arrebatamento. Tá bom? Então, meus queridos, continuando. Os santos da grande tribulação têm a mesma fé em Cristo, são lavados no sangue do Cordeiro, são reis e sacerdotes, têm o testemunho de Deus e de Cristo e reinarão sobre a terra com Cristo. Ora, se somente a igreja do Altíssimo foi comprada pelo sangue do Messias para ser sua noiva, para assim, somente os seus membros, seus integrantes serem membros do seu corpo, e somente os seus membros serem reis e sacerdotes, e assim somente estes reinarem sobre a terra como Salvador, e os santos da grande tribulação apresentam exatamente as mesmas características, então, com certeza, estes também são igreja, corpo e noiva do Messias. Tá? Se apenas a igreja do Altíssimo, que foi comprada pelo sangue do Messias, tornou-se sacerdócio real e reinará com o Messias na terra, então os santos da grande tribulação também são igreja do Altíssimo e reinarão com o Messias. E se são igreja do Altíssimo, são membros do corpo do Messias, ok? Se o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação, como os pré-tribulacionistas ensinam, ok? Então o Messias arrebatou para si somente um pedaço do corpo? Absurdo! Se apenas os membros da igreja, corpo, noiva do Salvador, podem ter sido compradas pelo sangue dele, podem ser chamadas reis e sacerdotes, e podem reinar com ele sobre a terra. Então, o arrebatamento da igreja, que é o próprio matrimônio, é um encontro com o noivo, né? O encontro do noivo com a noiva, para coabitarem juntos, só pode ocorrer depois da grande tribulação. Certo? Se fosse diferente, geraria a absurda conclusão de que Messias pode ter duas noivas, dois casamentos, dois corpos, duas classes de reis sacerdotes, duas classes de testemunhas dele e outras duplicidades absurdas. Então, se a igreja passar pela tribulação e as bodas, que é a união com o Messias, ocorrerem só depois da grande tribulação, todas essas duplicidades absurdas desaparecem e todos esses textos entram em perfeita harmonia. Essa harmonia se estende até o texto abaixo, que eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 ao 8. Pode sublinhar aqui também, nessa parte, vocês podem sublinhar aqui. Ó. Depois dessas coisas, sublinhe isso. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma numerosa voz de multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Altíssimo, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Tá? Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra. Pode sublinhar isso daqui. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Anotado? Sublinhado? Continuando o texto. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, os 24 seres viventes, prostraram-se e adoraram ao Altíssimo, que se encontra no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Altíssimo, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos,
os grandes. Então ouvi uma voz, como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: podem sublinhar isso daqui, ó. Aleluia, pois reina o Salvador, nosso Altíssimo, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Sublinha até aqui, continuando a leitura. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que maravilha! Quem são os santos? Os que estiveram na tribulação. Entenderam? Compreenderam bem? Então, meus queridos, esse texto fala do final da grande tribulação, ou seja, as bodas do Cordeiro, o arrebatamento e a união da igreja com o Messias acontecerá somente no final da grande tribulação. Tá bom? Após o Altíssimo julgar a grande prostituta, é que acontecerá as bodas do Cordeiro. Fechou? Fechou aí, meus queridos? Esse foi o nosso estudo de hoje, então. Tá? Se você gosta do meu trabalho, considere deixar o seu like e compartilhar esse material em suas redes sociais. Caso seja novo no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Um forte abraço e que o Pai te abençoe, em nome de Jesus.